exploração ali do capital chegando e do resquício do fascismo misturando com a máfia. E você tem os gigolôs que exploram as mulheres. Uma personagem que contrapõe com ela é Wanda, né? A Wanda é mais amiga. Um pé atrás, né? Ó, você está sendo besta nessa história. Porque o filme fecha um ciclo, né? Ela começa sendo roubada e jogada no rio, e ela é roubada de novo e o cara ia jogá-la no penhasco. É porque ele se arrepende de jogar. Ele se acovarda de matar. Ela pede para ele matar, né? Ela implora para que ele mate, né? E ele deixa ela viva, mas leva o dinheiro, né? E é interessante que ela sai com uma desesperança, mas quando ela chega na estrada, aí encontra aquele grupo de jovens e aí ela volta a sorrir, né? Isso diz que o que fez me tocar muito é que o que ele abordava é que as mulheres não têm um ideal de sonho, certo? De idealizar um mundo honorífico de vida, né? Encontrar seu par, seu príncipe, né? Enquanto os homens são completamente cafajestes, né? Sem caráter nenhum, né? Não tem caráter nenhum. O que tem trauma é o ator, que ela encontra, por acaso, que está brigando lá com a namorada, e que acaba levando ela para um lugar que ela não frequenta, né? De luxo. É. E ela é encantada porque ela está diante de um grande mito, porque, na verdade, ele representa ele mesmo. Ele é o Alberto Latuada, que era um ator famoso, e ela diz: não acredito que eu estou com Alberto Latuada passeando por Roma, e no jantar. Ela só quer, e ela não quer dinheiro, ela quer dele a fotografia com, com a dedicatória. Ela não quer o dinheiro dele, né? E é um contraste, porque ela é uma prostituta que podia explorar ele, e a outra namorada é uma pessoa que explora ele, porque é mais nova, mais bela, mais bonita, entendeu? Chantagista, né? E o cara sabe, ele chama ele de comendador, né? Que é comum na Itália, quando o cara é um, um ator famoso ou é uma pessoa famosa, geralmente as pessoas tratam como comendador. É um, é um título, assim, dado pela, né? Chegou o comendador, quer dizer, o comendador é o tampa do pedaço, né? Sim. É. E ele leva aquela prostituta que é de outro mundo, que ela frequenta um espaço que ela não está na Via Veneto. Ela vai um dia quando ela pega carona com aquele casal, que é um gigolô e uma prostituta, que larga ela na Via Veneto. E tem duas prostitutas bem ricas passeando, e ela se estampa com as duas, né? E ela mora na periferia de Roma. Aí você vê a pobreza, né? A casinha que ela mora, o casebre, né? E que ela vende, quando ela olha a família que comprou, a família é enorme. A família que está esperando ela sair de casa, a casa que só cabia ela. Vai morar 10 pessoas. Eu não sei se você fez alguma relação, mas eu achei muito interessante como as crianças que salvam ela no início do filme e os jovens que de alguma forma a redimem de uma E, situação profundamente é, penosa no final. Eu achei enorme. isso muito, muito É. interessante, velho. São duas salvações, né? É, A primeira que o menino tira ela do rio e a segunda os jovens que... Porque ela tem um traço que aí ela ganhou o prêmio de melhor... Porque aquele filme foi Oscar. ganhou o Oscar de De melhor melhor de filme estrangeiro. estrangeiro, não foi? E ela ganhou melhor É, atriz em Cannes, não foi? ela ganhou melhor atriz em Cannes, né? Ela tinha feito antes Abismo do Sonho, que é mais ou menos parecido. Ela fez só 3 ou 4 filmes com o marido. Fez esses dois, Julieta do Espírito, acho que ela voltou em Gingifred. Mas ela passou a vida com ele, mas só fez com ele 4 filmes. De todos os filmes que ele fez. E assim, ele era um cara. Tem um livro sobre a relação dele com sonhos. E quando ele fazia análise
e o analista dele, que era junguiano, mandava ele desenhar os sonhos dele. Tem um livro publicado dele, dos sonhos, né? Então ele disse que leva para o cinema o que ele sonhava. O Fellini tem uma história fora do comum, né? Ele era um artista brilhante, né? Brilhante mesmo, assim. Você vai pegar a filmografia de Fellini, ela é espetacular, cara. Ainda mais com condução de ator. Porque se você vê, cada sequência parece uma história, né? Cada sequência é uma história que completa outra história, né? Ele era forte mesmo, era Tem um uma cara. certa independência, você acha, assim, as sequências, né? Não, elas têm independência, mas elas são história dentro da história, né? Por exemplo, a vida dela com o ator, por exemplo, aquele acaso dela usar a Via Veneto e de repente se encontrar com um cara que briga com a namorada e o cara prefere ficar com ela. Até ela, até ela ir embora, porque aquele personagem não volta mais. Sim. A personagem que continua com ela sempre é a Wanda, aquele grupo das outras prostitutas, né? Certo? Mas o cara que explorou, que tentou matar ela, né? E preste atenção que o Oscar sai do próprio teatro, Sim. não é? O cara que vai ser o último desfecho dela é personagem daquele espaço, daquele teatro, né? Ele é um. Ele fez o. Não, confundi, desculpa. Desculpa. Eu pensei que ele fosse também ator, de alguma forma, fizesse o papel de Na cima peça, na peça. não, Não. não, na peça ele não está não, mas ele está na plateia e, e lembra que o mágico disse, você vai casar com um cara chamado Oscar? Sim, sim, eu tô. Aí ele se apresenta como personagem que o mágico deu para ela casar. Ele assume a fantasia do nome. Você não sabe se ele chama Oscar. Ó, tem Ricardo tá querendo entrar aí. Oi, Ricardo. Oi, Ricardo. Tá sem. Olá, Tá mudo e tá. Oi, Não, tá bem. olá, tudo bem? Tudo bem? seja Tudo. bem-vindo. Estou aqui, obrigado. Estou aqui com o celular que o computador está uma problemática. Vamos ver. Mas tá ótimo. Pois é, Ricardo. Você conseguiu ver alguma coisa? Bom, hoje eu estou mais contente. Eu vi uma parte do filme, né? Até aquela parte que ela vai assistir aquele espetáculo de hipnose e De tal, né? teatro. E ali Você estava lembra do filme? Você lembra do filme? mais ou menos, eu lembro, o final é novamente um final terrível, né, para ela. É. Aquele personagem que ela encontra no teatro vai explorar ela de novo. Então é o cara que acaba roubando ela como o primeiro do início da primeira sequência. É, Só que ele não mata ela. Ela fica sendo que viva, ele rouba, ela vende a casa, não vende tinha a isso, né? casa. Ela vende a casa, exatamente. Vende tudo que é o dote dela para casar com ele. Aham, E acaba sendo explorada mais uma vez. é, Né? A gente já estava com. Porque só hoje nós três, Marisa não vai poder participar. O João Valença também não. O Romero também não. E a gente está discutindo isso da nossa. De atingir as pessoas, entendeu? Estamos aham, discutindo. Não sei se. Até põe para você essa questão. A gente fez esse perfil feminino e aí eu fiquei na dúvida se as escolhas foram atraentes. Não é? Se elas têm que escolhas você diz? a Fonte da Donzela, a Aqui. Noite de Cabiria, certo? O Ah, próximo, que é o Renegados. não, acho que está bom. Bom, eu sou suspeito, né? Ainda Noite de Cabiria é um filme fantástico, né? Mas eu não sei se, vamos dizer, para as mulheres, para a questão do que elas esperam hoje, da questão feminina, apesar que Noites de Cabiria tem muito a ver
Eu acho que tem muito a ver com a atualidade, sabe? Em alguns aspectos, né? É, Ainda, né? Não sei. o Eu Fellini, não tenho condições de julgar se a é, escolha foi boa. talvez por ser filmes antigos, com mais de 50 anos de existência, Uhum. mas o Cineclube tem uma função de resgate, né? Uhum. Uma das funções do Cineclube hoje é um resgate do que foi feito anteriormente, né? Sim, sim. Opa, desculpa, eu vou desligar o som que estão soltando fogos. É Acho que lá tá tendo festa, né? Do Ciro, do Belém. É, é, é. Deve pronto. ser Fogos do Ciro. É da festa? Estou ouvindo, estou ouvindo. É da festa, os fogos? É do Círio de Nazaré, apesar Sim. de que não vai haver o Círio, né? Aquela Hum. festividade toda, mas as pessoas que vêm do interior, que costumam vir, ou tem que pagar promessas, né? Por isso eu estou te falando, esse filme tem alguma coisa a ver, pelo menos com alguns lugares do Brasil, tem a ver. Né? Pois é, porque Eles tem aquela. vêm, o pessoal vem do mesmo jeito. Eu não saio, não vou para a rua de jeito nenhum, né? A Socorro, a mulher saiu, né? Para fazer compra de supermercado, essas coisas, e viu essas pessoas, né? Que vêm, né? Que são os romeiros, né? São Vêm de Romeiros. barcos, né? Vêm de barcos de várias cidadezinhas, vilas ribeirinhas, e vêm para o Sírio. Sabe? Uhum. Às vezes fizeram promessa, então, como que eles vão deixar de cumprir a obrigação, né? É, apesar da proibição, o povo mantém a tradição, né? É difícil ser É proibido totalmente, né? difícil, difícil. Muito difícil. Porque o religioso ele se sente que fica um vazio na hora dele, ainda mais com pandemia, o cara quer pagar mais promessa ainda para se livrar da pandemia, né? É. Não, e no Sírio, em relação ao filme, tem um outro ponto que é muito que a gente pode fazer uma ligação. Quando você vê a passagem do Sírio, tem muita gente carregando réplicas de casas, né? Uma casinha, Sim. um quartinho e tal, que é a promessa para ou porque conseguiu construir a casinha Ou numa quer, invasão, ou porque quer construir, né? é um projeto de vida. Outros carregando cadeira. Esse das cadeiras é muito interessante, porque são pessoas jovens, né, que fizeram promessa para passar no vestibular. Alguns, às vezes, vêm com uma carteira de estudante, eles fazem todo o percurso carregando uma carteira de estudante nas costas. Porra, Então, é uma coisa complexa, sabe? Não dá para a gente entender assim facilmente, né? não é Você vê simples, né? as lógicas convivendo, né? As racionalidades, melhor dizendo, né? As racionalidades convivendo ali, né? Numa mesma pessoa, duas racionalidades ali presentes, né? Uma na É. instituição de ensino, né? Enfim, e a outra que é uma instituição de ensino, uma universidade, comporta uma certa racionalidade, né? E está numa procissão carregando uma carteira, né? As cadeiras de estudante, né? Que tem o apoio para escrever, para o braço e tal. Isso é outra racionalidade, né? Mas as pessoas convivem bem e ninguém estranha. As pessoas que assistem, que estão ao redor, ninguém absolutamente acha aquilo uma coisa difícil de entender. Não, não, né?
assim como alguém vai ajoelhado, faz o percurso todo de joelhos, né? É uma coisa... Bom, como todas as cerimônias religiosas, né? As festas religiosas, Sim, onde se busca a solução, né? Onde se busca a solução para os problemas da vida, né? Da vida do dia a dia, né? Então, agora o filme, claro, ele passa de uma cena para outra, um movimento para outro, ele vai alinhavando situações, faz como se fosse uma narração de fábulas, né? Daquelas é, fábulas antigas, parece uma né? narração de fábula, né? Né? Que tem todas aquelas peripécias, né? Sai de É, uma peripécia entra em outra e tal, né? Cada peripécia dessas daria um filme, né? Imagina, cada, cada coisa daquela que ele faz seria tema para um filme. Ele vai alinhavando isso, né? É é. interessante, é um filme. Ele, ele, assim, a personagem é uma personagem que sonha muito e que é romântica, né? Ela tem um... Uma aura de ingenuidade, É, né? é, Você sabia fala, né? que o Fellini fez análise muito tempo, né? Fez análise? Muito tempo. Não, não Uma sabia. fase da vida ele fez com um psiquiatra que era freudiano, e depois, na segunda fase, ele fez com um psiquiatra que era junguiano. Tá. Essa segunda fase de análise dele, o psiquiatra pediu para que ele desenhasse os sonhos. Sei. Inclusive, tem um livro publicado com, com todos os desenhos que ele fez, que ele desenhou todos os filmes. Foi mesmo. Então, essa coisa do circo, do pai, porque ela tem uma função virginiana, ela parece um palhaço, E isso foi o antes de andar, realizar os as filmes? roupas listradas, como Chaplin, né? Ela Antes tem de um fazer os trajeto filmes? de... os desenhos de fazer o filme. Ah, Já teve exposição mundialmente. Esse desenho, inclusive, deu uma confusão grande, porque ele não queria que fosse publicizado, porque era uma questão muito de foro íntimo. aham, Era um resultado de um processo de análise dele. Ele não aham. queria. Mas ele deixou no testamento dele tudo guardado, etc., mas que os herdeiros tinham que combinar. Porque existe a fundação Federico Fellini, né, que cuida do acervo dele. Aham. E, e a fundação tentou publicar, demorou muito tempo, porque os herdeiros não se os herdeiros, por parte de Fellini, ele não Aham. teve filhos. A irmã e mais alguém lá concordaram e acharam certo, mas os herdeiros da parte da Julieta, netos e não sei o quê, sobrinhos netos, queriam dinheiro, e muito dinheiro. Esse Mas é o depois um problema. advogado italiano achou um jeito lá de, enfim, publicou. É um livro muito lindo sobre os sonhos de Fellini. Aí tem essa dosagem psicanalítica que Aham. ele jogou para o filme, né? Tá. Para todos os filmes. Interessante, É. interessante. É. E são desenhos fantásticos. São desenhos É? fora do comum. Digno de um artista plástico de alta qualidade. Porque Poxa, ele, nunca. antes de ser roteirista, ele já era desenhista num jornal lá em Roma. Sei. Um cartunista. É. Ele foi Ele cartunista? trabalhou anos numa revista, trabalhou anos como desenhista, fazendo desenhos. Nos anos 40 e tal. Enfim. Então, Então é mais um traço de semelhança
uma característica semelhante à do Kurosawa, né? Sim, similar ao Kurosawa, que também desenhava, né? Do Kurosawa eu cheguei a ver os originais até. É, Teve uma exposição no Instituto Tomiotaki, lá em São Paulo, lá em na São época que Paulo. morava lá. Uhum. Muito interessante também, muito bons. Fazer umas coisas. Eu acho que são dos artistas de dimensão maior, né? Como o mestre do cinema, eles dois desenhavam, faziam as cenas, né? Planificavam as cenas todas. O Kurosawa, aquilo era o storyboard dele, né? Era o storyboard dele, Já era o. que é uma coisa em desuso hoje no cinema. O storyboard, muita gente não gosta, né? Acha que fecha. Mas é uma construção de como a cena vai se desenvolver, né? É uma construção. E ele, como trabalhou muito na Cinecittà, construindo cenários, então, enfim, era tudo isso, né? Agora, Mas, nesse filme, quem faz os cenários ou faz esse trabalho foi o Pasolini, é isso? Nos não, créditos? Pasolini fez o roteiro com ele. Roteiro. É Pasolini foi porque roteirista. eu não entendi muito bem É o roteiro. roteirista. Uhum. É. Porque também o início de Pasolini, o Fellini começou fazendo roteiro para Rossellini. Tá. E o Pasolini começou fazendo roteiro para Fellini. Porque, na verdade, funciona como uma escala gradativa, né? E o diretor está lá no alto e o roteirista é um coautor, por exemplo, né? O roteirista é um coautor, né? Certo? Enfim, mas o Pasolini foi roteirista. Uhum. Até fazer depois a Catone nos anos 60, aí começa a série dele, né? Mas é um cinema que distancia muito do. O Fellini tem uma direção digital, né? Um filme feliniano, e também o filme Pasolini você conhece, né? Sim. É. Como um filme do Antonioni, por exemplo, né? O de Blow Up. São filmes que você tem uma. Ou isso que Bergman criou, do estilo Bergman, né? Esse cineasta dos 60, 50, 60, até 70, eles criaram um modelo muito próprio, né? Um Johnny Ford, enfim, toda essa gama tinha muito isso, né? Demasiadamente isso, né? É uma mudança em relação ao o filme do antes da guerra, né? Ao cinema antes da guerra. Antes da guerra. Mudou muito, né? E não foi só por questão técnica, né? Não, Foi... não foi apenas questões técnicas, não. Foi a mudança, a mudança o cinema vai acompanhando visceralmente nessa mudança, né? Da chegada das tecnologias, de como se aborda. Eu vou aproveitar para uma aulinha de vocês dois, vocês que conhecem isso. O Fellini, ou todos aqueles grandes cineastas que apareceram no pós-guerra, apareceram entre aspas, né? Foram divulgados. Eles tiveram uma formação anterior, ou trabalharam naquela, não sei qual era, eu não lembro mais o nome da companhia, o órgão de cinema fascista, do Mussolini, não era? Eles passaram, ali foi a grande escola inicial, né? Como que eles depois tinham toda aquela sensibilidade para outros temas, né? E passaram por aquela experiência do fascismo, né? Eu estou pensando por causa daquela Leni Riefenstahl lá. Mas a Leni era alemã. Uma grande cineasta, mas totalmente ligada com o nazismo. Mas a Né? Leni era alemã. Sim, mas ela, estou dizendo, na Alemanha, ela Sim, ela também está ligada. fez Só que ela é muito diferente dos outros, que, embora sendo cineastas na época do fascismo, não embarcaram, né, como ela. Então, não sei que processo foi esse, né? Embora o fascismo italiano era diferente do nazismo, né? Era uma coisa mais bagunçada, vamos dizer. Felizmente, né?
bagunçada no bom sentido. Quem foi mais ligado dentro dos estúdios foi o Rossellini. Porque quem dirigia os estúdios era o filho do Mussolini. O diretor-geral era o filho do Mussolini. E o Rossellini convencia ele de que o cinema não podia ter, se quisesse fazer uma propaganda, fizesse um telejornal. O cinema tem que ter abrangência histórica, tratar da história da Itália, né? Então, os primeiros filmes do Rossellini, ele acho que tem um que é o navio não sei o que lá, enfim, que ele fez, e não é um filme que tem uma ideologia fascista. É um filme sobre história, enfim. E falava que o filho do Mussolini concordava com esse tipo de diálogo, né? Ele dizia, não adianta você fazer um filme que nem todo mundo vai se tornar membro do partido. Você está errado. Então, se você quer conquistar a Itália, faça filme que todo italiano veja. Certo? Quem fez um filme importante, entre os que fizeram muitos filmes sobre a questão do fascismo, foi o Bertolucci. Não sei se vocês viram um filme chamado O Conformista. Eu assisti também, mas assisti na época que passou, com aquele Giancarlo Giannini, acho, né? Me lembro. Exato. Como é que é o personagem? O personagem é o seguinte, é um menino de uma família burguesa que quando acende o fascismo, ele adere ao fascismo. E ele é contratado pelo fascismo para matar um professor de filosofia que se exilou em Paris. E ele vai fazer essa missão. Mas quando ele volta para a Itália, o fascismo estava caindo. Ele é o primeiro a gritar abaixo o fascismo. Entendeu? Às vezes para salvar a própria pele. Né? Primeiro. Para salvar a própria pele. Ele comete crimes. Ele comete crimes. Exatamente, mas ele é o primeiro a gritar abaixo o fascismo, entendeu? E era um cara que se engaja completamente dentro da rotina fascista. Então, o Bertolucci mostra essa contradição, né? E tem um grande filme do Bertolucci que é o 900. Ah, sim. Esse, inclusive, eu tenho cópia do DVD. Agora, Fellini, assim, Fellini foi um autor que ele não politizou os filmes dele. Então, não tem no filme de Fellini como o filme do El Pietro, do Mario Monicelli, né? A própria Lina Werther-Miller, né? Em parte do Rossellini, né? O Fellini ele comprou muitas brigas por conta disso, né? Embora os filmes dele sejam uma coisa feroz com a Itália, ele sempre foi muito irônico com a religiosidade, né? Ele sempre foi aquela religiosidade italiana, o Vaticano não assimilava Fellini, né? Não assimilava. E aí vinha acusações que ele era devasso, que ele era isso, que ele era aquilo, entendeu? Enfim, mas ele se impôs como artista, né? O Glauber disse que Fellini não fazia cinema, fazia espetáculo circense. Mas falou no sentido no bom sentido, o elogio, né? Sim. Veja na cena que é a cena que eu acho que o filme se define, quando a personagem vai ao teatro, certo? Nós conversávamos antes sobre isso, né? Como o sonho dela é ridicularizado.
não é? O sonho dela de ter uma vida, né, de uma vida saudável, uma vida feliz, que ela era romântica. E veja que na plateia só tem naquele espaço só tem homens, ela é a única mulher, e na plateia você vê pouquíssimas mulheres. É uma horda de homens humilhando ela, né? Uma horda de homens humilhando ela. Ela é profundamente humilhada. E o personagem, quando sai, ele se apresenta como Oscar, que era o personagem que o mágico inventou que casaria com ela. Certo? Essa parte eu não vi, eu não estava lembrando. Faz exatamente isso. Aí tem a Wanda, é um contraponto com ela, porque a Wanda não é romântica. Né? A Wanda tem os pés no chão, né? E tem uma sequência, que você fala como são histórias, a sequência dela com o Alberto Latuada. Ela resolve ir fazer o trotuar dela na Via Veneto, que é onde fazia as prostitutas granfinas. E acaba, porque o Latuada, ele representa ele próprio no filme. Aí ele está no filme como Alberto Latuada. Aí ela fala, tô do lado do grande ator, aí começa a lembrar dos filmes dele, fala do que ela viu, né? E achava ele fantástico, ele devia fazer uma coisa com a outra. E o que ela quer dele no final não é dinheiro, é um autógrafo. Né? Pelaquela noite que ela passou ali, que foi parar no banheiro junto com o cachorro, que é uma cena incrível, né? Como ela... Outra humilhação, né? A namorada volta e ele recolhe ela para o banheiro e ela vai dormir com o cachorro, né? O cachorro é uma... Mas mesmo assim ele tenta compensá-la, né? Aí quer pagar, ela falou, não, eu quero a foto que eu quero mostrar às minhas amigas que eu tive com você. Ela... ela tem uma alma pura, né? É uma pura. Pra gente hétero ficarmos envergonhados, né? Fellini dá uma facada na gente, assim, boa, né? Olha, nós somos emprestados. Porque o Fellini, na verdade, era um grande mulherengo, né? Também tem esse detalhe. E ele traiu a Julieta Massina com gente famosa, né? Que ele tinha um profundo arrependimento e tal. A Julieta acho que fingia que não sabia. Você já viu a figura do Fellini como era e a figura da Julieta? Ela era aquela pessoa, aquela figura pequena, mignon, né? Bonita, charmosa. Fellini era um elefante, né? Fellini era um elefante, né? Aquela coisa descomunal, né? Certo? Tipo italiano, imenso, alto. Ele era gordo, altão, né? Era muito alto. Ele tinha uma altura de um homem bem alto mesmo, bem forte, né? Mas eles foram casados de 1943 até a morte dele. Poxa. Eles foram casados há décadas e décadas. Né? Ele tinha por ela uma profunda paixão, escreveu textos fantásticos sobre ela e tal. Porque ela trabalhou com ele antes no Abismo do Sonho, depois nesse Cabiria. Depois ele fez um filme com o nome dela, Julieta dos Espíritos, que aí entra no lance do sonho, né? Que é um filme, que o filme é ondorico total, é sonho, sonho. E por fim, Giz e Fred. O cara ganhou 4 Oscars. Ganhou 5 porque ganhou o último por toda a obra. Realmente. Não, Colocando o Oscar, cara, além de Veneza, Cannes, e onde ele foi, ele era um cara... E tem um grande choque de Fellini, que é o 8,5. Eu tenho a impressão seguinte, que Noite de Cabiria ficou um filme pouco visto, porque logo em seguida ele fez A Doce Vida. Né? Foi logo depois da Noite de Cabiria? Logo depois de Cabiria.
Tabira é de 57, a Doce Vida é o início de 60. Uhum. E aí ele fez a Doce Vida, que foi a grande explosão dele, né? Mais Foi. ainda, ele explode modernamente, né? Que é um autorretrato dele. Aí ele achou o Mastroianni, que o representava, né? Uhum. E aquele jornalista descarado, sem princípio e tudo mais, era o Fellini jornalista, entendeu? Entendi. Era o próprio Fellini, certo? E aí ele teve uma crise emocional muito grande. E ele tinha um contrato para um filme seguinte. Aí ele não tinha roteiro. Aí ele fez 8,5. O que é 8,5? É o Guido, o nome do personagem, que ele vem de novo Mastroianni, que é um artista em crise que não sabe o que vai criar, certo? Uhum. E tem uma crise de criação. Que aí ele mostra toda a modernidade dele com o cinema, né? E o Guido quer construir um filme que os produtores sufocando ele e o filme não existe, né? Uhum. É um filmaço. Eu preciso rever também esse 8,5. O 8,5 é fantástico. Tal. Inclusive, eu cheguei a comprar também o DVD do 8,5. Tem. Enfim, é uma densa filmografia, né? Eu vou passar um texto é uma tese grande, mas eu posso passar para você um texto de uma tese sobre a relação dele com o universo de psicanalítico. Eu acho que vai lhe interessar. Tá. Mando pelo teu arquivo e tal. Tá. George, hoje nós temos aquele problema, né? Além Tem, aparece aqui Peire Chagas, né? Explica a ele, George. Tá aqui. Está desligado o seu telefone, Melina. Seu microfone. Muito, né? Desculpa. Eu mutei para ver se a Meire ia falar, mas ela não falou. A plasticidade do filme, né? Uhum. De uma fotografia que é um primor. Outra questão que o Fellini fazia, que aí tem a ver com o circo, é como os personagens se deslocam no espaço. Então você tem muita dança, você tem muita movimentação de corpo. E aí ele tem uma coisa que é incrível. Ele aproveita a forma do italiano falar, né? Aquela proporção de palavras, certo? Ele tem uma autenticidade na questão da origem italiana, né? Então você vê que a personagem, como é que ela forma o seu discurso, a sua narrativa. Ela é incrível como ela fala, né? Como ela fala. Impressionante. E aí na fala... O gestual também, né? Gestual também. Os gestos são bem italianos, né? Do gesto. Inclusive, alguns gestos, porque dadas as minhas origens, alguns eu reconheço, né? Nunca mais tinha visto. Nunca mais tinha. Tem um gesto de um sujeito que não fala nada, ele aparece só um pedacinho. Aquele porteiro lá da boate lá, sim, que ela chega na frente e ele manda ela embora, né? Ele só faz com a mão assim, né? Com a mão assim, ao invés de falar assim, vai, né? Que coisa, ele faz assim, né? Pega o seu caminho e vai. Siga seu caminho, né?
E E vai. você não, você, Mas uma coisa que, que eu acho, né, porque eu não sei, sei um pouco de italiano só, não sei. Mas no filme, pelo som, assim, ali existem pessoas falando vários dialetos também, porque é meio misturado o que eles falam. Não, tem coisa totalmente incompreensível ali, né? Inclusive, principalmente na periferia, sim. no espaço que ela mora. Porque quando eu era pequeno em São Paulo é uma cidade que houve uma imigração italiana diferente, sabe? No interior, Rio Grande do Sul, esses lugares, formavam colônias muito numerosas de pessoas vindo do mesmo lugar da Itália, né? Mas em São Paulo, não. Na cidade de São Paulo, estou falando da cidade, no interior já é totalmente diferente. Na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo havia uma mistura. Tinha gente de vários lugares da Itália, sabe? E um não entendia o outro. E um não gostava do outro, entendeu? Era aquela fofoca, porque um era napolitano, outro era qualquer da Puglia, né, pugliese, outro era não sei da onde. Então era uma intriga, se colocavam apelidos pejorativos, igual índio, sabe? As tribos indígenas que colocam apelido no outro. A mesma coisa, apelidos pejorativos e tal. E como resultado, os filhos dessas famílias não aprendiam língua nenhuma, não é? Eles não ensinavam italiano, não é? É mais fácil você achar descendentes de italiano no interior ou lá no Rio Grande do Sul, tal, que fala alguma coisa, do que na cidade de São Paulo. Lá não. A minha avó, a gente falava, não, mas que língua, por que a senhora não fala? Querendo, não é que ela... E ela fala, não, não, porque a gente fala um italiano feio. O nome que eles davam os dialetos era italiano feio. Então, assim, não, mas como que é italiano bonito, né? Italiano bonito é da Toscana, que é o italiano oficial, né? É. Eu imagino que nas legendas aí que tem em italiano, eu vou até assistir com a legenda. Deve ser a legenda de italiano da Toscana, né? De Florença e tal, né? Que é o É oficial. possível. Mas então, nessa periferia de Roma, eu imagino que devia ser uma salada, né? Com a guerra, com aquela coisa toda, né? É, Ia ter gente do todo lado ali, né? porque Naquelas o filme é invasões. o fim da guerra, né? A Itália destroçada, enfim, É, e a burguesia ascendendo, entendeu? Com aquela periferia bem distante, né, de si, né? Com aquela é, pobreza infinita, com mulheres prostituídas, enfim, então. a semelhança com Belém do Pará é muito grande. Muito grande, porque a cidade é muito misturada, sabe? Uhum. Você, às vezes, no mesmo quarteirão, você tem um prédio de alto luxo, algumas né? Que Tô indo para não se academia. ela, né? Passo correndo por Tem essa todas as rua. características, Eu não te bairro, falei que eu né? passo por aí sempre? É meu E assim, caminho. a cidade é toda Só passo assim. por aí. Tô Fora alguns correndo aqui. bairros mais Que eu distantes que marquei são a academia só as 19h30, chamadas né? Já são invasões, 8. né? Eu tô correndo. Que seria como aquele bairro onde ela tinha a casinha dela, né? E é interessante que o pessoal fala, não, tem a minha casa lá, sabe? Eu conheço, são pessoas próximas aqui que eu convivo, que fala da minha casa, como ela fala, a Julieta, É. a Cabiria, né, no caso, né? Eu tenho a minha E, casa, eu moro na minha casa. Tá? e, uma É casa, a mesma coisa. é, e uma casa que ela vende para uma família numerosa. Né? Você vê que a família que vai ocupar a casa dela, ela morava sozinha, no espaço era exíguo, mas ela vende para uma família que é uma família imensa, né? É, que é o caso aqui, o geral. Por isso que aqui não houve condições, na maior parte do tempo, para quarentena. Impossível. Numa casinha onde deveria morar uma pessoa, mora 10 pessoas.
8 pessoas. E Longe, o calor muito longe. infernal. Lá na paralela, Alphaville, lá em Infinity. Né? Não é tão diferente de Salvador, não, viu? Nós temos uma Imagina. grande periferia e uma periferia incrustada na cidade. Assim, é. Ela faz parte da cidade também, né? Nós temos uma periferia muito grande, muito grande. Porque é uma característica que o país tem 80% da população urbana, né? É, É muito alto. E urbanas, e o toda cidade tem sua favela, né? Qualquer cidade altos índices de favelização. muito alto. Que é uma situação, porque um traço foi a constante expulsão do povo do campo, né? Com a chegada do capital, pessoas foram obrigadas a migrar para a cidade, né? Mas vem para cá e não é uma mão de obra qualificada, não tem. Depois desaprende o que sabia fazer lá, né? Conhecimento inútil na cidade. Exato. Não sabe nada disso. Jorge, está me ouvindo? Eu vou pegar um copo de água para mim, que eu estou com sede. Volto já. Aproveitar deixa o Jorge me dar umas aulas aqui também de cinema. Que são homens massacrados, né? Massacradas por homens massacrados, né? Sim. Não, não é. Não é só o povo italiano, não. O povo brasileiro é isso, né, cara? Quantas cabilhas tem no Brasil, né? Por esse Brasil aí. Se a gente pensar na dimensão universal do filme, a personagem vai encontrar semelhança, né, no gênero feminino em vários espaços,
com outros idiomas, né? Você pode pensar numa espanhola, numa portuguesa, numa latino-americana, não só brasileira, certo? Mas na latino-americana como um todo. Porque aí tem um traço importante, que é o resquício do Fellini, que é a questão neorrealista. O nosso cinema latino-americano, ele acabou sendo influenciado exatamente por essa corrente que você falou no início, Ricardo, que teve o pé dentro dos estúdios que eram organizados por Mussolini, mas que como a Itália ficou devastada e o fascismo naquele momento, né, ele foi soterrado, ficaram os escombros, certo? E nesses escombros você tem a chegada do poder americano, que vai se associar à máfia. O capital vai ficar associado à máfia, com a aquiescência da igreja, com medo do comunismo. Entendeu? Tudo com receio do comunismo. Porque foi esse grande... Você sabe disso, falar de história, mas foi o grande choque. Quem conquistou a Alemanha foram os comunistas, não foram os americanos. Quem botou os pés em Berlim foram os russos. Claro, claro. Sim. Como é que os americanos reverteram o processo para segurar o capitalismo? Jogando uma bomba em Hiroshima e outra em Nagasaki. Isso com a guerra já finda, só para intimidar e colocá-los, assentá-los, não é? Na França, eles conseguiram colocar o De Gaulle, que ficou ad eterno, né? Entendeu? E ali você tem, na Itália, onde é que vai surgir o maior partido comunista do Ocidente? Na Itália, né? Porque eu morava lá no Alphaville. Onde você vai ter os grandes pensadores. E aí me separei. E aí estou morando aqui em Brotas de volta. Tem um tá paga que morreu há 18 pouco meses, tempo, né? então eu tenho que continuar indo. O Domênico Lossurdo. O Lossurdo, né? Que aí teve essa polêmica, porque o Caetano Veloso resolveu fazer uma reflexão crítica, né? Contra o liberalismo, né? Aí estão dizendo que Caetano é stalinista. É bobagem, né? É bobagem. Não tem nada de mesmo. Tudo isso, porque você já viram o documentário dele sobre o Narciso em Férias? Não, eu não assisti, não. Não vi. Está na Globoplay, né? Na verdade, ele narra é muito bom. Ele narra a história dele da prisão, né? Sei. Porque só agora, recentemente, que ele teve acesso ao processo. Tá. Um pesquisador achou o processo e perguntou se ele se interessava em ler e levou. O processo é ridículo, né? Certo? Ridículo, com argumentos fúteis. Aí ele deu... No filme ele fala ainda que ele sempre teve uma crítica aos regimes socialistas por serem autoritários. Aí depois ele foi ser entrevistado no Bial. Né? Ele entrevistado no Bial, aí ele fez uma reflexão, deixou o Bial meio de saia justa. Ele falou, olha, Bial, Bial falou que o Stalin e Hitler era a mesma coisa. Como se fala aqui de Lula é a mesma coisa do Bolsonaro ou vice-versa, entendeu? Aí o Caetano rebateu, falou, eu já fui liberaloide assim como você é. Eu não mais digo isso, que eles eram semelhantes, entendeu? Eram autoritários, mas tinha suas diferenças acentuadas no processo. Aí bateu o pau no liberalismo, usando o Domênico Lossurdo, né? Que ele descobriu... Ele tinha um texto que eu acho que o Antônio Cícero deu a ele, e um jovem historiador de Pernambuco, que ele entrevistou,
o jovem trouxe de volta esses questionamentos, né? Que é um cara chamado Jonas Manuel, que escreveu um livro chamado A Revolução Africana, né? É, e ele, Agora, do Lombardo, acho que sobre esse liberalismo, eu não li, só vi uns trechos, citações, eu não tenho esse livro, que é a história do liberalismo, né? Parece que é esse o título. E eu acho que é muito interessante, porque a gente não pode esquecer. Diga, está a desligado. história crítica Diga, do liberalismo. a história crítica do liberalismo, é isso mesmo. Porque a gente nunca pode esquecer, e isso é uma coisa que passa em branco, né, como se diz, que o liberalismo, o capitalismo, tudo isso foi criado na onda do colonialismo, na onda das grandes explorações da África e da América, e de alguns países da Ásia, né, e a China. Então, quem financiou o capitalismo, né, a formação, eu diria lá o Marx, a formação primitiva do capital, foi em cima de tráfico de escravos, né, que acho que foi a coisa mais rentável que houve, né? Parece que em termos de ganho, em primeiro lugar era o tráfico de escravos, né? E então é isso. Então o liberalismo ele é sim cria o irmão gêmeo, não sei como dizer, um parentesco, com a escravidão, com esse genocídio, né, que ocorreu nesses dois continentes, principalmente, né? A África e a América, né? O genocídio de largas proporções, né? Largas proporções. Agora, a Itália tem uma curiosidade que eu estava, alguns anos atrás, fuçando nos sites e tal, no período estava desempregado e tal, aquela coisa, eu ficava fuçando os sites. E tem um site público, não é deep, não é dark web, não, público. Eu nem sei mexer com essa dark web. Um site da CIA, com levantamento de vários países do mundo, muito interessante. E, e nesse site indicava o número de instalações militares americanas onde elas estavam em cada país. A Itália é sei lá, tamanho de Minas Gerais. É menor que a Bahia, a Itália, com certeza é menor que a Bahia. Nem sei se chega ao tamanho de Minas Gerais. Uma vez e meia o estado de São Paulo. Ela tem 90, naquela época, né, não sei se aumentou, 90 instalações militares americanas desde a época da guerra. Ela tem até hoje isso. Então é um país sob ocupação, não é? Não é um país livre, é um país ocupado. Sendo que a maior base americana fora dos Estados Unidos parece que é aquela no norte da Itália, Aviano chama-se, onde tem estoque de bombas nucleares, tem o diabo ali. Tem prisão secreta para trazer os prisioneiros lá e serem torturados lá de Afeganistão, de Iraque, né? E aí, sobre o liberalismo, o Bial, ninguém vai falar, mas e como que é o regime americano? É autoritário? E nem precisa ser desse extremo, né? Lendo, já que estamos falando de cinema, né? Eu não conheço em detalhes, sei assim superficialmente, mas como foi a perseguição macartista no cinema, não é? Sabe? Isso não é um regime autoritário? Pô? Só isso aí já é a prova, né? é, O e, racismo, o apartheid instituído até, acho que 66, né? 66. Em 1966, o apartheid era de lei, né? Por lei. É, por Por lei. lei. E é o Kennedy, quando chega no poder, com o Roberto Kennedy como procurador-geral, que aí eles batem de frente, né, para modificar a lei. Mas isso é durante o período do Kennedy.
E quem vai sancionar, eu acho que é o Lyndon Johnson. Porque o Kennedy foi assassinado, acabou não sancionando, né? Certo? É um país que, se você entender que a segregação racial é semelhante à supremacia racial nazista. Sim. A diferença. O importante é o branco. Não é? E é um país que a eleição é um colégio eleitoral. É indireta. Não existe eleição nos Estados Unidos. É um colégio eleitoral que elege o presidente. A custo de troco de grana. Quem paga mais. Não, dizem que no livro do Hitler, lá, o Mein Kampf, lá, a Minha Luta, né, do Hitler, ele tece grandes elogios aos Estados Unidos. Sim. Como um exemplo a ser seguido. Inclusive, ele cita, porque eles souberam equacionar muito bem a questão racial. Então, o Hitler, e ele falava muitas vezes, né, que os Estados Unidos eram um exemplo de equacionamento racial, onde havia uma escravidão ainda, né, de um novo tipo, e que sem escravidão, né, não é possível se constituir um grande país. Era necessário ter escravos. Tanto é que nos planos dele era escravizar os povos que já tinham esse nome, né, de escravos, né, que era uma corruptela, que chama da palavra escravos, né, que eram os eslavos, né. Os eslavos já estavam destinados a serem os escravos, né, do nazismo, para construir um império lá, o Reich, né, dele. E durante a ascensão de Hitler, até um ano antes da guerra, o Hitler era retratado na revista Vogue, na sua casa na Baviera, como um homem fantástico, criador de cachorros, com criancinha no colo. A Vogue fez várias matérias sobre a famosa casa do Hitler na Baviera, que tem um cineasta, um cineasta russo chamado Alexander Sokurov, que fez um filme sobre isso. A casa, na verdade, foi derrubada e virou cinzas. Mas era um famoso chalé onde Hitler, acho que tinha vista para a Suíça, tal, eram uns bosques lindíssimos, onde ele fazia todas essas atrocidades. Todo o planejamento de atrocidades foram feitos lá. Mas a Vogue publicava ele como uma figura humana, né? Que tem a famosa história dele com a sobrinha, né? Ele tinha uma relação com a sobrinha dele. E acabou cometendo suicídio, enlouqueceu, tal, enfim. Né? Agora, você vê a gente conversando sobre tudo isso, aquela afirmação, aí eu fico em dúvida sobre aquilo que você falou, que o Fellini não entrava nos aspectos políticos, né? Então, se você for ver esse filme, né, essa Noite de Cabiria, a dimensão política não é explícita, mas é implícita, né, ela tem uma outra forma de se apresentar. Então, assim, por exemplo, se você vê um filme do El Pietro, Investigação sobre o Cidadão Acima de Qualquer Suspeita. Sim. Certo? Ele, deliberadamente, é um filme que você... Né, que é um filme que você entra nesse grande conflito. Então, Fellini não fez esse modelo de cinema. Não. Ele fez um outro modelo de cinema que a questão política está presente, mas como texto subjetivo, né? Essa Itália destroçada de Cabiria está lá, né? Totalmente destroçada. As cenas são cruas, aquela cena daquele campo, aquele campo descampado, aquela vegetação, entendeu? Enfim, né? E os lugares que ela vai de romantismo não são lugares. O final, ela naquela varanda com o algoz, tem um cara num violão no fundo tocando uma música conhecidíssima italiana, bem romântica. Então você tem ali o vinho, a garrafa de água, né? Você tem um jantar de luxo, assim, de luxo entre aspas, né?
que a Aham. Kabila nunca, não era a mulher que tinha esse acesso àquele mundo, né? Tanto que para mostrar a presença dela, o que ela faz? Ela abre a bolsa e mostra o volume de cédulas. Ele, olha, eu posso também ficar aqui porque eu tenho esse dote, É, né? Olha aqui, eu vou ficar com você, mas a minha relação com você, eu tenho um capital também. Então eu conquistei minha aham, independência com o capital. Só que ele rouba ela é, e ela volta de novo ser a velha trabalhadora de sexo, certo? Para sobreviver. Aquela cena, ela passa e a gente não percebe que é a cena mais romântica que tem, né? E depois você tem um corte, aí ele entra naquela floresta, caminhando na frente, apressado, ela atrás, colhendo flores, ela já vai bem romântica, né? Até ela perceber que é uma armadilha, né? Que ela aham, tinha caído de novo numa cilada. Aquela floresta, aí veja bem, aquela floresta que aparece, se você lembrar do Conformista, de Bertolucci, uhum, é a mesma floresta que o personagem assassina o professor. aham, é. Lembro dessa cena. É uma repetição ou é uma reprodução daquela floresta de Kabila, só que no Conformista o, o personagem acaba assassinando o professor. Que é um filme que tem duas italianas fantásticas, a Dominique Sanda e a Sandrelli, Stefania Sandrelli, que Uhum. dança um tango no café em Paris. Ah, Oi? Pois é, uma grande questão. Será que as prostitutas não são humanas? Não são necessariamente humanas. Deixa eu quando ela sai do encontro com o ator, lembra? Que ela sai da casa do Latuada, tem uma. Parece sempre a estrada de Chaplin, de Chaplin no tempos modernos, aquela estrada infinita que você não sabe onde vai dar. Aí ela vê um cara num carro entregando comida às pessoas que vivem em subterrâneo, em buracos. Certo? Aí, de repente, num dos buracos, sai uma mulher que ela reconhece, que é uma ex-prostituta, envelhecida. Que a mulher vai pinto, agradecendo o resto, o comida que aquele religioso, ela não é religioso, trouxe, né? E ela fica tocada porque ela se vê naquele buraco. Ela viu a coisa envelhecida e falou: até quando eu posso oferecer sexo? Até quando eu tiver um corpo. Quando eu chegar a esse estágio, eu vou morar nesse buraco. Né? Aquela cena é crucial para você entender por que aquela personagem está lutando para sair daquele status, daquela situação. Né? Até quando é que ela vai viver? Ela não tem seguridade social. Não tem. As prostitutas não têm seguridade social. Né? não, e nessas cenas aí, o interessante é que ele pergunta o nome dela, né, quando já está para sair, estão no carro, né? Ele pergunta o nome dela e ela fala o nome verdadeiro dela. Ela não fala Cabiria. Aí ela diz o nome verdadeiro. É o único momento que ela chega aí, né? E se revela. Essa pessoa, ela não tem que fingir nada, né? Que tem dinheiro, que pode, que tem uma casa, que é isso, aquilo, que ela fica contando aquelas mentiras
uma forma de se proteger e de se enganar, e enganar os outros, achar que engana alguém, né? Sabe? Mas com ele não. Com ele ela fala o nome. Boa observação. Agora, uma coisa que você falou, e eu fiquei, que eu não assisti essa parte, novamente, como eu assistia, estava fazendo as contas, sei lá, acho que eu assisti há 40 anos atrás esse filme, não sei. Você falou do vinho no final, e uma coisa que me intrigou, porque o personagem ele é muito assim, enfático naquilo, que é o ator, o Latuada, né? Uhum. Quando traz um vinho, ele pega um vinho e olha o vinho e tal, fala, 1949, não sei o que e tal. E para ele tem um significado 1949. Eu não sei, era bem no início do pós-guerra, né? Mas é um vinho que é uma coisa, um vinho especial para ele, que aquele sujeito não ia tomar nenhum vinho comum, né? Não. É 1949, mas é uma data que o deixou pensativo, né? Alguma coisa que não sei, né? Que também está ligada ao vinho e está ligada a um momento da vida da Cabiria ali, né? Aquele breve momento, né? Eu não sei o que é isso. Eu acho que, apesar dele ter feito um perfil de uma prostituta, os sonhos femininos eles podem ultrapassar a situação, né? Você tem um número X de mulheres que ímpar de mulheres que hoje não, né? Que já pensam diferente, mas que tinha aquele projeto de ter um par, né? De ter um teto, ter um lar, ter filhos, ter isso. É. Aí eu acho o Fellini cáustico, né? Esse sonho não é possível. Nessa sociedade, esse sonho não funciona. Não procura esse sonho porque ele não vai se concretizar. Né? Isso eu acho ele. Embora, claro, que o epílogo final a ressuscita, né? Inclusive a lágrima dela quando corre descendo com a pintura. Perceberam que num do olho, acho que é o olho esquerdo, a pintura escorre e forma com a pintura como se fosse uma lágrima que os palhaços pintam. É o Pierrot, né? É o que o Pierrot, pronto, exatamente. É um Pierrot. Ela está chorando como se fosse um Pierrot dentro daquele circo, aquele carnaval. Ela vai chorando. É um show. Sim. Não, a Colombina se dá bem com o Arlequim, né? O Pierrot é o que fica. O que fica só. Ela é um Pierrot feminino, né? Só se dá mal. Né? Tem toda a simbologia que o Fellini usa, certo? Você vê que as roupas dela são, porque foi preto e branco, mas são vistosas, são de listras, são coloridas, né? Ela está sempre vestida, os sapatos, ela tem uma figura diferente, né? E aí vem a riqueza dos figurinos, né? Já agora... muito cheia, muito volumosa, né? A fissura de Fellini era com essas atrizes que tinha corpo grande, enfim, tipo Mondrian. Ele era um Mondrian do cinema, né? Ele adorava essas formas, né? Que a indústria tentou colocar só com perfil fino, né? O Fellini, as mulheres dele são mulheres que têm corpo. Ele adorava isso. São mais reais. Né? Bem mais reais, né? Bem mais... Né? Bem mais. Embora a mulher dele fosse a Julieta, que era minúscula, né? Mas é a realidade. A mulher também tem uma questão da altura. A mulher tem que ser alta. Ele não é baixinha.
A mulher é baixinha, ele não tem essa coisa de... Ele vai no contraponto. Caetano fez uma homenagem lindíssima para ela, né? Ele tem uma música dedicada a ela. Um disco que ele canta em italiano. Né? É bonito, é bonito. Eu não ouvi, não conheço. Tem na discografia de Caetano, ele tinha uma paixão grande pela Julieta Massina e fez uma música para ela. Mandou para ela ouvir, teve resultado, ela gostou, adorou. Tá. Enfim. Mas é um filme lindo, mas deixa assim uma coisa meio, né? Meio amarga, né? Amarga, aí eu fico pensando... Embora seja sobre a esperança e tal também, né? Mas... A questão da temporalidade, né? Do filme, né? Na Itália, não sei se eu desconheço a realidade lá, como que é, né? Provavelmente ainda deve ter locais paupérrimos, isso aí Sim. não é assim que é. Mas mudou muito em relação àquela realidade. Agora, esses países aqui, todos os países que já foram colônias alguma vez, essa é a realidade, né? Que foram colônias, mas estão todos ainda convivendo com isso, né? Estão convivendo com isso aí. E com a grande dificuldade de reverter isso, né? Eu vi agora está acontecendo o Tudo é Verdade, a mostra de documentários lá em São Paulo está sendo online. E a abertura, a abertura foi com um filme chamado Cordilheira dos Sonhos, um filme do Patrício Guzmán, que fez a Batalha do Chile. Ah, sim. O cara que fez ele fez 3 filmes que é uma trilogia. Esse último é visceral, como são os anteriores. Aí ele coloca essa questão do ônus do neoliberalismo no Chile. E todo mundo acha que foi um grande projeto econômico e, na verdade, foi um grande golpe na população, né? As pessoas empobreceram visceralmente, né? Visceralmente. A um passo da escravidão. Tá? O neoliberalismo é um regime a um passo da escravidão, que é o sonho. Você sabe que as praias no Chile, as praias principais no Chile, são todas privadas. O cidadão não tem direito de entrar. São praias privadas e que essa burguesia tem vias que ligam elas direto ao aeroporto. Elas não passam por dentro de Santiago. É um mundo à parte. Um mundo à parte riquíssimo. Muito rico. Muito rico. E quem fala no filme é um escritor chileno que retrata essa situação, né? De uma classe média que se arrebentou. Não é à toa que você tem milhões de pessoas nas ruas berrando, não. A situação é drástica. Drástica. Não tem dinheiro para o povo. Que é a aposentadorias, né? A questão das aposentadorias no Chile é dramática, né? Porque eles criaram um fundo de pensão, né? As pessoas entraram no engodo do fundo privado, né? Isso. Recebem uma ninharia, né? Assim, tipo, menos da metade de um salário mínimo, né? É triste. É triste. Com a epidemia, essa epidemia que a gente está vivendo, está afetando isso de um jeito que o banqueiro gosta. Né? Matando velho, aposentado. Até eu posso depois te dar com precisão esses dados de onde foram obtidos. A Socorro, ela trabalha, aquela da área da saúde, sempre trabalhou na área
estudos da saúde pública, saúde integral, né? Ela dá aula na área de saúde integral, né? É o nome hoje dado. E um dado que ela me passou numa conversa, eu preciso pegar isso que é importante, que a queda hoje no INSS, a queda dos benefícios, eu não sei se em número ou em valores, dos benefícios pagos, caiu 40%. É um número gigantesco isso. Você imagina a quantidade de aposentados que morreram, que eram ou velhos ou pessoas doentes, né, inválidos, com algum problema, mais frágeis para a Covid. Com a Covid caiu 40% a folha, os benefícios do INSS. Então, isso para privatizar está, como dizia lá na Paraíba, como que era, sopa no mel, como que era o negócio? Hein? Sopa no mel. Sopa no mel. Ainda lembro algumas coisas dos meus tempos de Paraíba. Um dia nós temos que nos encontrar pessoalmente para eu te contar algumas experiências minhas Na Paraíba. Paraíba que não dá, até hoje eu ainda não tenho receio de falar. Mas, mas cair 40%, o pessoal querendo privatizar a Previdência, olha só que limpeza fantástica, né? Aos olhos do banqueiro. Elimina as pessoas que recebem a aposentadoria, enfim, os benefícios, né? E sobra só o quê? A entrada dos jovens. Só que o problema é que, com o neoliberalismo, os jovens estão desempregados. Né? Esse é Eles não têm, eles esse é não o têm, outro, não esse é têm o outro, capital dinheiro. É o grande problema, não tem onde trabalhar. Não tem grana. mas essa matança, porque isso é uma matança. Sinto muito, isso daí não é. Isso é matança. Não, E veja que os dois países que aproveitaram melhor isso foram os Estados Unidos e o Brasil, né? De proveito nesse sentido do capital. E de quebrar pequenas empresas. De dar o também. pequeno comerciante. Tudo está ótimo, né? Concentrar o capital, eliminar essa gente que fica perturbando essas pulgas aí, né? Essas pulgas, né? Que nos incomodam, né? E que se acham ricos, né? Pequeno comerciante, pequeno empresário é uma figura de novela russa do século XIX, né? Ridículo. 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 Você acha? Aliás, hoje eu recebi uma charge, um desenho do Quino, Sim. eu coloquei no Facebook, eu acho, sobre as escalas, um sujeito lá no topo e um outro abaixo, né, que está abaixo, todo desconsolado, bravo, chateado, né? Até que aparece um terceiro num degrau mais baixo que ele, aí ele fica importante, sentado como igual ao de cima. Essa É muito irônico o Quino, né? Ele é, tinha uma dosagem irônica grande, né? É a malfada de uma personagem conformada, né? é, Totalmente conformada a malfada, né? é, Totalmente. isso Com mesmo. senso crítico aguçado, né? Até, É uma são, tristeza um personagem como esse, né? Que tinha tanta criatividade, né? Mas é a vida, né? 88 anos, né, também. Teve uma vida longa e que valeu, né? Essa é uma Valeu, daquelas vidas. Esse valeu, né? Essa daí valeu. valeu. Esse Essa valeu. foi importante. É, deixou, deixou uma herança aí que ficou, né? E, Deixou marcas em milhões de pessoas, né? é, Caô? Caô? Não. Então, Fala lá aí. é, lá é meu colega de escola.
É, eu, eu não sou o culpado, ela que me influenciou, me colocou no mau caminho. É, tem de tudo. Agora tem alguns bons, mas ótimo, você vê quanta coisa esse filme desperta. Ah, tá desligado seu microfone, Belino. A Meire corrigiu a gente, agora ele quer que seja chamada a Laerte. Ele não é mais o Laerte, a É, Laerte, com certeza. Tal. Tem nós, uma história da Laerte que é ótima, né? É uma história ótima. Conta um amigo meu, que também é cartunista, e muito amigo dela. E disse que quando ela resolveu se transformar, ela foi conversar com a mãe dela, né? E disse que a mãe ouviu, né? Todas as suas argumentações, e aí pensou bem e falou: bom, você está decidida, então tudo bem, o que eu posso fazer por você? Aí levou ele no quarto, abriu o guarda-roupa dela e falou: escolha a que você vai usar, pode levar. Genial isso, né? Que mãe, né? Já que ela decidiu, olha cá, pegou ele pelo braço, abriu o guarda-roupa, escolha qual é que cabe em você, que você acha bonito e leve. É, coroou ele. Bom, resolvi com minha mãe, né? Genial, incrível, né? Ontem, já que a gente mapeou, ontem no É Tudo é Verdade passou o filme sobre a Libelu, é? Interessante. um documentário sobre a Libelu, com depoimento, inclusive, do Antônio Palotti, que foi Ah, Libelu, ele era libelu também, era? ele era Libelu. Todos Hum, aqueles caras que foram Libelu, Arbex, o Josimar Melo, que é colunista né? de gastronomia na Folha, né? Esse Reinaldo Azevedo também era, né? Demetrio, Demetrio Magnólio, o Demetrio da Globo News, Não, como que é o nome dele? Cortou um pouco. Demetrio Magnólio, Ah, tá. Manólio. Eu não sabia que Demetrio ele Magnoli. Só um Magnólio, dado. O GN em italiano é igual ao nosso NH. Exatamente ele a foi mesma coisa. Libelu, Ah, ele foi é? Libelu, foi Libelu, Então combina mesmo, combina. Combina com foi o Libelu. perfil de muitos ex-libelus. Combina. É. Agora Mas tem muitos é variado, né? o Gianotti também, o O Gianotti, Gianotti o Eduardo Gianotti, também Libelu. Então você tem um leque grande de Reinaldo Azevedo, Reinaldo Azevedo, Reinaldo Azevedo. é. Tem aquele que escrevia na Folha, o Matina Suzuki. Matinas, mas ele não apareceu no filme, não. É. Apareceu o Paulo Amorim, Paulo Lima, né? Paulo Moreira Paulo Moreira Leite? Não. Leite, que tá no 247. Ah, é? É, Hum, também foi Libelu. Foi Libelu. Agora tem uma pergunta que o Palocci responde que é incrível, né? Que o realizador pergunta a ele: os trotskistas não são corruptos. Aí sabe o que ele respondeu? Enquanto são trotskistas. é. Ou seja, ele não era corrupto enquanto trotskista, né? Mas depois, ele diz uma coisa, Ricardo, que eu achei, depois eu fiquei imaginando. Ele falou que ganhou 6 eleições, certo? Uhum. Todas essas 6 eleições ele confessa que ele teve caixa 2. Aí ele diz, Não era, né? aí ele fala assim, se eu não tivesse caixa 2, eu não seria eleito nenhuma das vezes. Isso. Então ele atribui
que só se conquista o voto não é por uma convicção ideológica, não. É por uma questão maciça do capital. É, E quem tem mais dinheiro tem mais votos. é isso aí. Que, na verdade, É. para mim, é um vínculo estreito com o processo corrupto. Mas a corrupção faz parte da estrutura, né, do capitalismo. Não tem. Existe algum. Bom, a corrupção não é só em regime capitalista que existe ou que existirá, né? Não, Qualquer que possa ser outros regimes, sempre vai haver alguma coisa assim. Mas ser estrutural é outra história, né? Fazer parte da estrutura, né? Aí é estrutural o capitalismo, né? Porque você vê uma eleição baseada no dinheiro, porque é óbvio que ela é baseada no dinheiro. Só pode ser uma eleição que interessa ao capital. Se esse tipo de eleição não interessasse ao capital, ela não estaria ocorrendo. Não é? Como que no país onde quem domina é o capital, tem um tipo de eleição que não interessa a eles e eles não dão golpe? Não, isso não é real. Agora, eles só dão um golpe quando ela começa a sair dos trilhos, né? Não fazer exatamente o que eles querem. Ou uma crise, eles querem que a coisa seja conduzida num outro ritmo, uma outra música, né? Aí vem o fascismo, o nazismo, nada mais são que ritmos diferentes do capitalismo. Se o capitalismo é uma música, né, com determinado ritmo, ele também pode ser tocado num outro ritmo, no ritmo nazista, fascista e tal. Né? O ritmo democrático é o que eles propõem, né, onde há um acordo entre eles para não brigarem muito, né? Aí, quando alguns acordos não são possíveis, endurecem, né? Mas é briga entre detentores de capital, né? Quando sai do capitalismo, vai para o nazismo e tal, num país, é briga entre detentores de capital. Isso aí né? Qual a linha que vai ser tomada. O povo não tem nada a ver com essa história. O povo é só a vítima. Só a vítima. Observador vítima, né? Infelizmente. Infelizmente. Bom, mas é isso, acho que. Verdade. Concordo com você. E ele pode ser ator nos dois sentidos, né? Contra si próprio ou a favor de si próprio, né? Né? Aí tem essa coisa da religião que tem por exemplo, né, no filme, eu achei que também tem muito a ver com a atualidade, embora na nossa atualidade não é o catolicismo, né? Aí seriam mais essas religiões neopentecostais e tal, mas é aquela coisa de acreditar e ali compra isso, compra aquilo, tá dando dinheiro, né? A igreja está a pleno, né? Inclusive está sendo construída, né? Não tem um sujeito, alguns caras carregando uma maquete inacabada de uma igreja lá quando elas estão entrando na missa, lá no negócio, né? Lembra disso? Uma estrutura grande, uma igreja de madeira, num andor assim, tem várias pessoas carregando. Só os objetivos, né? Vamos arrecadar dinheiro para fazer a igreja, né? E as pessoas em busca de um milagre para resolver o presente, o momento presente extremamente grave, né? Extremamente destruidor, né? Corrosivo e sem saída, né?
Então, de certa maneira, é uma ação, né? Só que é uma ação do povo, né? Assim, mas é uma ação que não leva à saída, né? Quer dizer, saída não. Não constrói uma saída, porque a saída não existe, né? Sempre tem que ser construída. Essa história de descobrir um caminho, descobrir uma solução, isso não existe. Ou constrói ou não constrói. Mas, mas muito bom. Bom, eu não sei, você perguntou dos filmes, se a seleção de filmes Foi. era. Não, não sei, né, com as outras pessoas, o objetivo. Mas que eles suscitam esses filmes, daí é um dos seus valores, né? Um monte de reflexões, né? Uhum. Que aparentemente não tem nada a ver, né? Mas tem, né? Pelo menos muitas coisas. Temos o próximo, né, que é o Renegados, né? Uhum. E também, eu estou achando ótimo, aprendendo muito com vocês. É legal. Então, bom. Temos o próximo, que é o filme da Agnes Varda. Ah, tá. E ela trabalhou sempre com o tema feminino, né? É uma cineasta que foi esquecida, porque toda a questão da novela vague colocou ela num segundo plano, né? Como ficam as mulheres. Ela fez um filme chamado Cléo de 5 às 7. Não sei É, se você recorda. esse eu assisti. É, que é a história de uma mulher que precisa pegar um exame, e o exame vai dizer se ela tem câncer ou não. É a Cleo. E o filme é de 5 às 7, porque é entre 5 e 7 horas da noite ela tem. É o tempo do resultado. Aí passa a vida, o que ela fazia na vida, ela é uma cantora e tal. Né? Então ela sempre foi uma pessoa polêmica, a Agnes Varda. Agora, com 90 anos, foi homenageada em Cannes, há 2 anos atrás. Uma Uhum. forte homenagem a ela. E esse Renegados é um dos filmes importantes que ela fez, que é o Uhum. nosso próximo trabalho. Tá? Vamos ver se a gente consegue, né? Porque alguns cinéfilos, né? Alguns cinéfilos estão tão ausentes, pedindo desculpa, mas estão fazendo outras atividades. E ficamos nós. Agora, quanto antes você puder mandar o filme para a gente ir Ah, assistindo, viu, eu George? gosto de ficar pensando e tal, né? Pra Ah, não... já, já mandar amanhã, né? É, Uhum. porque senão fica muito, pelo menos a minha parte, né? Que eu não conheço, tem que pensar mais, tal, porque senão é muito superficial, né? Combinado. Combinado. Marisa Tá. hoje não pôde também participar porque ela se submeteu a um exame clínico e teve que ter anestesia e está se
se recuperando agora. Aham, tá. É? Mas valeu pelo nosso. Tá. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite. E até o próximo. Até. Vai lá.